nós temos o prazer de receber o secretário executivo do Meio Ambiente, Bucci, conosco, Bucci, correto? Bucci, lá italiano, Bucci. Um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Neto, o prazer é meu, Maria. Boa noite. Né? Os ouvintes aqui, é uma honra estar aqui, agradeço essa oportunidade em nome da Prefeitura. E é isso, né? A gente está iniciando aí uma Semana do Meio Ambiente, né? Esse que é o ponto principal, Sim. Mas acho que o Neto é o âncora, ele vai falar melhor. Vamos falar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho da nossa cidade. Aliás, meio ambiente tão importante, né? Hoje se fala muito sobre isso, eu tenho abordado aqui com vários entrevistados, né? A questão da qualidade do meio ambiente, do produto que é feito na cidade, tudo isso é levado em consideração. O mundo volta a olhar para isso. Então é muito importante a gente conversar e a cidade é uma maravilha, né? É uma maravilha. Tenho me apaixonado por ela, viu, Neto? Isso é o mais importante, né? Apesar de paulistano, tenho me apaixonado por ela, né? Olha que legal. E acho que é um ponto importante que você falou, né? Porque o Brasil, em especial, né, a nossa região, tem uma representatividade muito grande na questão ambiental. Sim. Né? Se a gente for ver quando tudo começou em Estocolmo, né, aí a Comissão Brundtland, praticamente em 72, depois ECO 92, uma série de capítulos, né? Sim. Então põe assim o Brasil numa situação privilegiada e de liderança aí de negociação das mudanças climáticas também e uma série de eventos. Então eu acho que o Brasil hoje é o principal negociador dessa parte do clima, né? Perfeito. E aí, né, a gente está trazendo um pouco de uma experiência que nós tivemos em São Paulo, através do Jardim Botânico, que é um jardim sensorial, Sim. né, para pessoas que têm aí pessoas especiais, né, que têm essa deficiência visual, e para percepção de plantas, né, o toque e o que representa aquilo. Muito legal. Olha É. só, por isso você está trazendo aqui, e trouxe para nós, faço questão de mostrar, que coisa mais linda, gente. E aí o perfume, que ainda não tem a TV, que vai chegar com aroma até só. Em breve teremos isso também. Mas olha que beleza, gente, né? Isso aqui faz parte do projeto do qual o secretário está falando, né? É um projeto muito bacana, porque ele é um projeto desenvolvido primeiramente em São Paulo, do qual você fez parte, né? Exatamente. Deu um resultado muito bacana, totalmente sensorial, porque através do toque, você sabe disso, você que está em casa sabe, né? O perfume que essas ervas exalam, isso aí ativa várias situações no nosso organismo, né? Correto. E aí proporcionar isso é muito legal através das entidades também, parceiras, né? Exato. Quem está nos ajudando, né? O RISE nos auxiliou bastante aí na questão da Avistar, né? Sim. E acho que iniciar o projeto ali é um projeto simples, mas que a gente quer replicar, né? Já que Piracicaba é um forte produtor de mudas para os municípios do entorno, né? Perfeito. Replicar isso através aqui de espaços que teriam degradados, alguma coisa assim, para fazer essa sensação, né? Isso é ótimo. E tem o hospital ali de frente também, que as pessoas saem do hospital, vêm viver o viveiro, né? E proporcionar isso é muito bacana. Muito bacana, então, excelente. Vou perguntar a Maria, vamos apresentar um pouquinho a experiência, né? Porque isso é muito bom. E isso é um dos pontos que tem que levar em consideração do prefeito Elinho, porque ele está buscando uma equipe nota 10, né? Eu tive o prazer de receber alguns secretários aqui. É impressionante a formação e o know-how dos secretários que hoje assumindo, né, as pastas, e não é diferente também, né, com você. Né? Eu estava vendo aqui, eu queria que a Maria destacasse para a população que está em casa para entender, né, o quanto know-how você tem agregando a nossa secretaria, né, Maria? Vamos comentar então a qualificação aqui do secretário executivo do Meio Ambiente, aqui conosco hoje, o senhor Edson Marcos Bucci, ele que é biólogo, mestre em saneamento ambiental pela Universidade Mackenzie, especialista em gestão e remediação de áreas contaminadas. Secretário, é uma qualificação muito importante e a gente conversando um pouquinho antes de começar a entrevista fora do ar aqui, o senhor estava falando da vasta experiência que o senhor tem também, né, em nível aí estado e também em outros países que o senhor acabou fazendo cursos e estudando bastante. É verdade. Bom, meu cabelo branco e minha barba branca já entrega um pouco isso, né? Imagina. Eu tenho origem no estado, né? Trabalhei muito tempo na CETESB, né? Tive uma carreira toda lá. Depois trabalhei, né, a convite do professor José Goldenberg na assessoria, chefiando a assessoria dele. Fui ouvidor, né? Trabalhamos ali
numa gestão muito integrada dessa questão, né, de clima, essa questão dos verdes também. E é isso. E o governo, na época, e a CETESB proporcionava essa questão dos projetos, né? Então, eu passei também pela Alemanha, Estados Unidos, né? E fui bolsista do governo americano. Passei pela Universidade de Georgetown, né? Pela Universidade de Montana também, e justamente para trazer esses projetos para cá. E isso, Neto, que você falou é um ponto importante, né? Quando o prefeito Zanata escolheu e chamou para poder compor a equipe, era uma equipe muito técnica, então ele queria pessoas técnicas que tivessem uma visão diferenciada para a cidade e pudesse acrescentar, né? E isso que a gente está fazendo, né? Perfeito. Então, muito interessante. Perfeito. Né? E claro, né, é isso que você falou, quando você veio a Piracicaba, né, você já vinha enquanto CETESB, né? Exato. Você vinha muito para Piracicaba, vinha. Né? E comeu o peixe. E vim comer o peixe, claro. Dá para vir para Piracicaba, você aproveitar o Rua do Porto, comer o peixe, né? Isso é algo essencial para quem vem a Piracicaba. Mas isso já chama a atenção do quanto é importante a nossa cidade, porque o CETESB está sempre com o olhar voltado para a nossa cidade. Muito, né? muito, e conversando um pouquinho antes também, a gente falou a questão do Rio Piracicaba, que tem o lado poético do Rio Piracicaba, que acaba regendo toda a nossa vida, né? A gente costuma falar aqui que o movimento do rio, a passagem do rio, é o movimento de nós que moramos aqui, né? A gente tem esse mesmo movimento. Então, quem vem de fora sente muito isso. Às vezes a gente não percebe por morar aqui, mas quem vem de fora percebe. Piracicaba não tem um rio, o rio é o coração da cidade. A pulsação do rio, o passar do rio, é o movimento das pessoas que aqui moram, as pessoas que nasceram aqui, os piracicabanos, e as pessoas que vieram de fora e passam a morar aqui, que é o caso do secretário também. Agora, esse é o lado poético. Agora, um lado funcional para o meio ambiente, o rio é de suma importância, né, secretário? O senhor estava falando para nós que você vinha pela CETESB, né? Justamente na época que você trabalhou na CETESB, olhar, acompanhar o rio, né? E é algo essencial. Nós sabemos, e todo esse lado bonito que tem, cultural, o Rio Piracicaba, mas a Secretaria também tem essa postura, né, de fiscalizar, orientar e resguardar o nosso rio da poluição, né, secretário? Exato, né? Isso é um ponto importante, né? Que acho que essa semana passada a gente, como se foi a Semana das Águas, né? O dia 15 de maio foi o dia do Rio Piracicaba. Isso. Também. Coincidiu com uma série de ações aí junto à Câmara, né? Perfeito. E o prefeito enfatizou muito isso, essa questão de olhar esse controle. O Estado ele tem uma velocidade diferenciada com relação às suas ações. Correto. E isso, o município ele é muito mais ágil. Muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Então, as ações aí que houve de alguns despejos, né, Maria, que a gente viu aí de forma irregular, a Prefeitura, através da Guarda, ela tomou, e da Secretaria de Meio Ambiente e da Agricultura, foi uma ação muito rápida. Correto. E aí passamos as informações para a CETESB, eles já estão fazendo os levantamentos, então... Tanto que o próprio governo do Estado está tendo uma visão diferenciada para algumas ações aqui na cidade. Sim. Isso é um ponto importante. Acho que Piracicaba ganha também, e as regiões no entorno também acabam tendo uma melhora na qualidade. Aí. Sem dúvida. Você sabe que ontem o governador esteve aqui, nós estivemos juntos lá, né, para mostrar a entrega das moradias, né? E uma coisa foi levada muito em consideração, aproveitando a pasta, né, que é meio ambiente, a região do qual se estabeleceu essas moradias, né, a população que precisava. E o prefeito falou, Neto, aqui teve um estudo, porque a gente está olhando as casas, as residências, tem as imagens, né? São casas muito bem construídas, né? Um ambiente muito bacana. Mas o Elinho falou, Neto, você sabe que aqui foi estudado até a questão da chuva, para onde vai essa água. Então, correto. São estudos que as pastas, as secretarias fazem. A gente, obviamente, quando a gente vê um conjunto habitacional, a gente logo pensa, né, em escola, em creche, a gente pensa no transporte, né? Mas tem que se pensar também, né, secretário, como que a água chega até lá, como é que o esgoto sai dali, como é que aquilo é impactante para aquela região, e tudo isso foi previamente muito bem calculado. O Elinho falou, Neto, aqui houve um estudo como seria impactante para essa área. Então a gente conseguiu, através desse estudo, né, reduzir o impacto e fazer com que a gente possa ter a qualidade dos rios aqui que vão justamente se juntar ao rio Piracicaba, por exemplo. Então isso é muito importante, a Secretaria também fica a par disso, né? Fica a par disso, né? Isso é um ponto importante que você colocou, Neto, porque
Piracicaba, por uma questão geológica, eu não tenho tanto uma explotação de água via aquífero subterrâneo. Perfeito. Por uma questão geológica que eu não sei direito. Então, o que eu tenho que cuidar mesmo são dos rios. Correto. Essa é a minha principal, né, fonte aí para poder trabalhar. Então, isso daí eu acho que foi no início de gestão, acho que foi o desafio mais complicado que a cidade teve, né, que o Zanata se deparou, foi justamente a questão de água e tratamento. Mas, graças a Deus, conseguiu. Foi solucionado, né? Foi solucionado. Ainda não está, mas foi solucionado. Você sabe que antes da posse do Elinho, né, 10 dias antes ou 15 dias antes, ele fez uma reunião com todos nós jornalistas, né? E ele falou isso, nós estamos vivendo uma situação complicada. Crítica. A gente não sabe como é que a gente vai lidar. Mas lidou muito bem, secretário, porque a gente não teve a reclamação, né? Durante o período teve um pouco de reclamação e depois foi solucionado, né? Então são situações como essa que ele tem que contar com uma equipe técnica. Voltando, né, à escolha, se você não traz pessoas para assumir a pasta com know-how, que entendem aquilo, que tem uma vasta experiência, não progride, né? Correto. Não é isso? Correto. Tem que ter, né? E foram pessoas que já vivenciaram esse trabalho em pontos críticos, né? E aí pudemos aplicar aqui de uma forma de gestão. E olha, o Neto e Maria, te digo assim, era de 7 até quase meia-noite, né? Eu sei. O Hélio é muito duro. Ele está lá para o trabalho, né? A gente recebia aqui as imagens, né? As ações, a gente recebia aqui no programa e às vezes ele mandava, a equipe mandava tarde da noite, ó, estamos aqui, a equipe está trabalhando 24 horas para solucionar isso e deu resultado. Eu acho que isso é um potencial que a população tem que saber, tem que compreender isso, né? A população que nos assiste sabe que as equipes, elas trabalham de uma maneira incessante, né? Quer dizer, tem que solucionar. Tem que solucionar. Isso é muito importante. E é engraçado que ninguém desliga o celular, nem de madrugada. Não pode desligar. Caso ele tenha uma boa ideia, ele já fala com a gente naquele momento. Isso é crucial. Né? Isso é interessante, né? Isso é muito bom. Nós estamos ao vivo aqui, você participa conosco. Estamos aqui com o secretário executivo do Meio Ambiente, né? Conversando conosco, falando um pouquinho da Semana do Meio Ambiente, vamos falar municipal, né? Vamos dar mais detalhes, mas você que está participando aí, que está assistindo, pode participar. Pois não, Maria. A Cláudia está dando boa noite, Neto e equipe. Eu amo os aromas das ervas e temperos. Parabéns à Secretaria pela iniciativa sensorial. Adorei. Muito bom. Adorou também Cláudia, o presente ali. Você gostou do presente? Ali, só para você saber, Cláudia, tem... Que legal. Alecrim, que eu estou vendo ali, tem manjericão. Hortelã. E hortelã, gente, olha que delícia. Você não imagina o aroma delicioso que ficou aqui no estúdio quando o secretário chegou com essa bela cesta. Que uma época em São Paulo, a época que eu morava em São Paulo, eu lembro que teve um projeto, não me lembro quem era o prefeito ou a prefeita, não sei se você pode me ajudar, que teve as hortas que foram plantadas ao longo do Rio Pinheiros, acho que o Rio Tietê. Foi do Rio Pinheiros. Né? Do Rio Pinheiros, né? Quem começou foi na época, foi o nosso secretário antigo, José Goldenberg, na época, né, era o Pomar, né? Pomar, o projeto Pomar, isso. Que era justamente essa revitalização das margens e além da revitalização ele tinha uma estação de tratamento, onde ele recebia ou parte ali do rio, fazia o tratamento, tinha até umas carpas que controlavam isso, é um projeto bem interessante. Bem interessante. Bem interessante. Então são projetos assim que a gente vai agregando, né? O que pode servir a nossa cidade, eu acho que é muito bem-vindo, né, secretário? Sim. E customizar, né? Porque é uma questão de alfaiataria, né? O que cabe para a cidade, né? O que não impacta. Perfeito. E a região tem toda uma cultura a ser respeitada também, então isso é importante, né? Para dar certo, né? Para dar certo tem que ser, tem que levar tudo em consideração, né? E você falou uma coisa bacana, que o nosso querido Rio Piracicaba, a parte que entra na cidade, porque o Rio Piracicaba ele é muito longo, né? Mas a parte que atravessa a nossa cidade, dividindo, né? Vila Resende, Cidade Alta, além de ser um atrativo turístico muito bonito, né? A gente recebe muitas pessoas aos finais de semana que vêm à cidade para olhar esse rio, a força do rio, né? Mas ele também ele é muito importante na captação de água, ele é muito importante, né, na vida que se tem no Rio Piracicaba, as aves, enfim. E no próprio comércio que está ali à margem do rio, né? São os nossos restaurantes. Quando a gente pensa, né, no meio ambiente, tudo isso está agregado, né, secretário? Tá, eu acho que tudo está relacionado, né? O rio é o principal, acho que a principal identidade de todos na cidade é o rio, né? A principal referência. E, por incrível que pareça, tem se tornado a minha também agora, porque que legal. Eu passo todo dia. Eu tenho algumas opções de caminho, né? Eu prefiro
passar a beira do rio. Pelo rio, é uma questão muito gostosa, né? E isso é um ponto importante, né? E o que traz de divisa e o que traz de chamativo para a própria região, né? Nós mesmos, quando vinham para cá, para São Paulo, ao Mangueira dos Amigos, é para comer à beira do rio, né? Piracicaba. Então, isso é um ponto muito importante, né? Isso, muito bom. Né? Ao vivo conosco, o secretário Butti, conosco aqui, ele que é secretário executivo do Meio Ambiente conosco aqui, você vai poder participar ao vivo. Pois não, Maria? Tem participação aqui, o pessoal querendo saber um pouco mais. O Leandro está aqui dando boa noite. Chegou, já está acompanhando, né, Leandro? Ele quer saber como o secretário vê a saúde do nosso meio ambiente, né? Especificamente aqui de Piracicaba. E o que dá para fazer no meio ambiente, tanto na questão da água quanto do ar de Piracicaba, para melhorar a situação? Boa pergunta. Bom, a questão do ar, eu vejo que, de certa forma, ela está muito equacionada. Eu tenho uma boa qualidade do ar. Piracicaba é uma cidade tecnológica, perfeito, né? Tem o CTC, a parte de cana também é muito forte, né? Então, eu tenho, de certa forma, um controle muito grande com relação a isso. As queimadas todos sabem que estão proibidos, então a gente tem um controle maior. Mesmo aí, é o período de incêndios aí que está acontecendo, né? Com relação à qualidade do rio, né, qualidade de água, isso a gente está fazendo através dos monitoramentos e de um controle mais intenso. Tá? Isso aí, é lógico que não está na atribuição do município nem da prefeitura, mas a gente conta aí com o auxílio de órgãos de competência como a SP Águas, né, que é o antigo da IE, a CETESB, né, e o apoio nosso aí da prefeitura. Perfeito. Tá? Mais participações ao vivo, 991411048. Pois não, Maria. O Anselmo também está aqui assistindo, dando boa noite. Ele diz, muito importante falar sobre nosso meio ambiente. O futuro da humanidade depende de cuidarmos do nosso planeta. Anselmo está com toda a razão, né, secretário? Correto. Acho que tudo afeta, né? De alguma forma, acho que até no trânsito, né? Acho que tudo não é só a questão do meio ambiente. Qualquer ação que você gera um impacto, ela afeta muito diretamente, né? Desde como descartar alguma coisa, jogar pela janela, né? E imaginar que a questão do ambiente, né, Mariana, que assim, não é comigo, né? Isso não é verdade. É sim com você e o exemplo que você dá para os teus filhos e para as pessoas do entorno, né? Então, isso é muito importante. Mas acho que tudo afeta. A gente está integrado de uma forma muito, muito complexa. Né? Secretário, sabe que tem uma situação, há muito tempo atrás, eu acho que talvez uns 10 anos atrás, nós fizemos uma campanha muito forte aqui, que foi quando surgiu os ecopontos, né? E toda essa situação de descarte correto, né? E a gente continua vendo, infelizmente, é corriqueiro isso, as pessoas reclamarem, né? Aliás, até chegou uma reclamação mostrando um ambiente que é uma área de preservação com lixo ali naquela área de preservação. Se tiver como puxar, a gente coloca até para o secretário ver. E é uma situação corriqueira, as pessoas ainda têm um hábito que não é muito bacana, que é o sofá está ruim, ao invés de... Porque tem o disque cacareco. Tem, né? O disque cacareco, exatamente. Isso aí precisa divulgar para essa população. Não é para jogar na esquina, não é para jogar no terreno, né? O suposto terreno baldio, que nenhum terreno é baldio, né, secretário? Exatamente. Isso não existe. Aí vai jogando lá, vai acumulando sujeira, polui o meio ambiente, visualmente não fica bacana, além de ser perigoso, né? Então, constantemente a gente vê essa questão do lixo sendo jogado, resto de construção ou sofá velho, em terreiros, em esquinas da nossa cidade. E é algo também para a gente frisar sempre nisso, que esse meio ambiente, quando a gente pensa no meio ambiente, a gente está olhando esse macro que está ao nosso entorno, como o nosso próprio rio, né, as áreas de proteção, mas na cidade também é meio ambiente, né, secretário? Correto. Não é para jogar lixo em qualquer lugar, né? Mesmo porque a própria prefeitura, né, ela tem um serviço de utilidade pública com relação a retirar esse material. Eu tenho alguns pontos já de disposição desse material, né? E o prefeito tem trabalhado muito nesse sentido de fazer essa regularização. A gente pegou uma situação crítica com relação orçamentária, então houve muita criatividade por parte do Zanata e por parte dos secretários de achar uma solução adequada para isso, né? E é assim, é incessante, né? Você sabe melhor que ninguém, Maria, também, do incêndio que tem ocorrido. Né? Agora, o mais interessante também é que a gente vê que é uma ação muito conjunta, não é só do município. Hoje eu tenho o entorno todo que
sai correndo com caminhão-pipa. Então, sim. Né, acho que todo mundo se mobilizando, né? Se mobilizando, né? Acho que aí até o próprio Ministério Público tem ajudado muito nessa relação também. Então é uma coisa muito interessante que a gente vê que para outras cidades não funciona, tá? Sim. Mas eu acredito que trazer essa consciência maior para quem está ali no centro, correto. E uma comunicação, né? Acho que o canal de vocês principalmente traz essa possibilidade dessa comunicação, uma educação ambiental também para isso. Sim, é muito importante. É muito importante. Estamos ao vivo. Vamos falar da programação? Enquanto eles vão mostrar as imagens. Vamos falar da programação, porque justamente é municipal, né? É a Semana do Meio Ambiente criada na nossa cidade. E, obviamente, que nós temos uma agenda de atividades. Está aí, Semana Municipal do Meio Ambiente, aqui em Piracicaba, de 2 a 7 de junho de 2025. Né? E nós teremos uma programação justamente direcionada para isso, né? A gente falou de uma aqui que que o pessoal já está escrevendo, que é essa questão, né, sensorial maravilhosa. Mas a gente vai ter outras ações também, né? A Maria tá em destaque aí, Maria? Eu estou com ela aqui, a gente tem na tela também, se quiser ir colocando, o secretário vai comentando cada uma. A gente já inicia na semana que vem, segunda-feira, dia 2 de junho, né, secretário? Lá no Horto de Tupi, que aliás é um lugar lindo nosso também. Mais um lugar lindo, né? Um lugar lindo que está sendo muito bem cuidado. A gente vai ter lá uma visita mediada. Vamos explicar um pouquinho o que é esse evento, secretário, por favor. Olha, esse projeto já vinha sendo feito, é uma recepção de alunos que, através de um pessoal de educação ambiental, eles mostram a região, mostram o tipo de biomas, os cuidados que teria que ter com a vegetação, né? Há uma série de oficinas aí com relação à área como um todo, né? Ecossistemas que sofreram algum impacto e como você recorrer, como você procurar também aí o auxílio. Perfeito. Então, a gente tem lá o Giovanni, né, que faz um trabalho muito bacana com relação a isso. E é uma área muito extensa e muito bonita, que merece ser mais explorada, né? Uma ideia do Zanata também é dar uma exploração melhor para essa região. E ali a gente vai ter a escola estadual Edson Rontani, né, que vai estar ali participando, né, secretário? A gente tem trazido uma participação muito grande das escolas, né? Eles têm um interesse muito grande, né? Eu vejo que nessa gestão em especial está tendo uma aproximação muito grande das escolas, né, com relação à questão da educação ambiental. De novo, a educação ambiental não é só, né, o meio ambiente, de novo, né, Neto? Não é só a questão da Secretaria do Meio Ambiente, mas envolve o entorno como um todo, né? É o transporte, a saúde, a educação. Então, a gente está conseguindo... O Rizzi tem me ajudado muito nisso, a gente tem conseguido fazer essa ação em conjunto aí, né? E trazer, mostrar como é interessante alguns locais aqui que a pessoa passa despercebido, né? Nem olha, né? Quantas vezes eu não consigo olhar o Rio Pinheiros, o Tietê, é impossível. Então, é uma honra, assim, depois de tanto tempo eu ter essa relação com o Rio e olhando o Rio, né? É muito parar bom. Um pouquinho, chegar perto do Rio, é verdade. É verdade, né? Aí no dia 3, né, também lá no Horto de Tupi, secretário, a gente vai ter Educatrilha, a visita da escola municipal, dessa vez, uma escola municipal, a professora Maria de Lourdes Silva Vitino. Também um evento especial aí com os estudantes. Isso é muito importante, o estudante já tem a consciência de conhecer, né, o local que é maravilhoso, o Horto, né, uma questão de uma visita guiada, mas ter também a consciência de cinturão que a gente tem na entrada da cidade, né, secretário? Exato, e quando você entra, você não tem essa percepção, né, pela rodovia, então você não consegue perceber. É enorme. Então, trazer os alunos para esse olhar, né, de como que é as trilhas, como fazer... E eles servem como um repasse, né? Eles acabam sendo repetidores, né? Exatamente, né? E formadores até de opinião com alguma coisa disso, né? Esse que é o ponto importante. Muito bom, muito bom. Aí, no dia 4, a gente vai também ser lá no Horto de Tupi, que acontecerá o segundo encontro Bacia Caipira,
que dentro, né, da Semana do Meio Ambiente, em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara, Legal. nossa vizinha aqui do lado, né, o Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste, Instituto de Pesquisas Ambientais e Fundação Florestal. Aqui, secretário, a gente já vê um olhar aí regional, né? Isso. Exatamente. Né? Eu vejo que Piracicaba é o centro, né, e ele serve de referência para algumas ações de vários tipos, respeitando a peculiaridade de cada município. Sim. Né? Mas eu acho que Piracicaba fica num centro, até justamente, né, Maria, por estar numa região metropolitana e ser uma liderança da região metropolitana. Então, ele tem essa vocação, ele tem essa expertise, né, para poder trazer justamente esses elementos aí para a região. Mesmo porque o meio ambiente não tem fronteira, né? Não tem fronteiras. Isso tem que ser pensado. Não adianta tratar o rio aqui, se 3 cidades depois não vai tratar o rio Piracicaba, ele vai chegar lá embaixo como, né? Exatamente. É uma consciência coletiva mesmo, né? Rapidamente, uma mensagem que chegou aqui do Rodrigo, ele mora na região Rodrigo. de São Pedro, ali perto do Mini Pantanal. Ele está comentando justamente isso. Moro perto do rio Piracicaba, na região do Mini Pantanal. É uma tristeza ver a quantidade de lixo que jogam no rio. Rodrigo, eu não conheço muita região, porque eu não sou daqui, mas a gente vai colocar na pauta, nós vamos levar para o nosso secretário também para um olhar. Né? A cidade está sendo olhada como um todo. Sim. Né? A gente está tendo essa muito região cuidado aqui, com isso. secretário, pode abrir para nós novamente o Rodrigo? Ele é de São Pedro. Tá. Essa parte aqui do rio Piracicaba é a parte que passa ali no Mini Pantanal, já chegando na cidade de São Pedro. Ele é morador de São Pedro, sempre assiste o programa, né, Rodrigo? E ele ama a natureza. Ele mora nos Alpes, que é um bairro muito bacana lá em São Pedro, que é muito próximo, né? É muito na região ali onde passa o rio Piracicaba. Mas ele destaca uma coisa muito interessante, quando ele fala do lixo. Quando a gente fala do lixo da poluição, isso é mão humana. Né? Isso é humano que produz. Por que o lixo está lá? Por que chega o lixo? Que poucas pessoas não sabem disso, né? E a gente vai mostrar aqui. Um morador escreveu para nós, já vou mostrar daqui a pouco, tá? Falando sobre isso. O lixo não chega ali sozinho. Né? E isso é responsabilidade de todos nós. Então, se a gente vê o rio Piracicaba nessa área, Rodrigo, nessa região aí da cidade de São Pedro, é que infelizmente nós temos aí o distrato do homem perante a natureza, né? E aí vem as campanhas, por isso nós temos uma semana de meio ambiente. Por isso que Piracicaba instituiu uma semana de meio ambiente, que é levar, por exemplo, a ação que leva as crianças até o horto, é para dar essa consciência, né, secretário? Essa consciência, e é a consciência que vai ao ano todo, ao longo do ano, né? É tentar, pelo menos, né, colocar na cabeça de algumas pessoas essa relação, que é muito próxima, né? Que muito cabe próxima. a nós, né? Cabe a nós. E às vezes, ações simples, né? Você consegue ter um ambiente um pouquinho mais sustentado, né? Bom. Falar do zoológico, Maria, dia 4. Vamos lá, dia 4 também o zoológico, né? Os pais e as mães que nos assistem sabem que a criançada vai ter uma programação linda semana que vem, viu? O projeto ET vai ser uma visita monitorada da Escola Municipal e da Francês Lombardi, biodiversidade, preservação e extinção. Também uma ação da Secretaria Municipal de Educação. Essa parceria com a Secretaria de Educação é fundamental, né, secretário? Fundamental, né? Como eu havia dito, né, Maria, a gente tem tentado nessa administração fazer uma relação muito grande com todos os secretários, né? E é uma marca da administração e dos vários anos que eu tenho de experiência, eu nunca vi um grupo tão coeso, tão amigo e participativo assim. Tipo, do incêndio que aconteceu, não é culpa lá, não é só com o silêncio de obras, não é só com a defesa civil. Há uma série de mobilizações entre os secretários para poder levar um tipo de material necessário para poder conter aquilo, né? Agricultura, então há uma ação muito bacana aí que é feita com relação a isso. Né? Muito bom. E olha que legal, já voltando ao assunto do sensorial, né, que o público adorou ver ali os temperos, né, e os aromas, no dia 5 vai ser lá na entidade assistencial Avistar, o ato de entrega da revitalização do Jardim Sensorial à organização Avistar, que é a Associação de Atendimento à Pessoa com Deficiência Visual de Piracicaba. Esse ato vai acontecer às 10 horas da manhã, então no dia 5 de junho, que lá na entidade Avistar mesmo, que está localizada na Avenida Antônio Pizenato Turion, 830. Esse jardim, olha, vai ser
um momento especial também, né? E com a banda, né? Apresentando também com tem música. Uma banda, né? Exatamente. Esse foi a semente, onde a gente iniciou, né? Como eu havia lhe dito anteriormente, acho que a questão do meio ambiente e questão das pessoas da Avistar, que são pessoas especiais, então usar essas pessoas para promover e iniciar um evento que é especial, né, tem uma dimensão muito bacana. E eu acredito que o Jardim Sensorial ele possa ser um início para a gente colocar em outras regiões. Certeza. Não vai ficar só nesse. Esse vai ser um início no projetinho. Sim. Todas as secretarias têm auxiliado a gente, né? A própria Valquíria também, ela tem dado um apoio muito grande aí através do fundo, né? E ela tem sido uma das maiores incentivadoras, inclusive. Então, é levar para outras regiões também, que estão um pouco mais degradadas, para essa ter questão. Essa possibilidade de ter também, né? Porque isso acaba chamando, né, as pessoas a participar. Quando você coloca algo sensorial, né, transforma esse ambiente, com certeza você traz aí as pessoas para cuidar desse espaço, né? Ó, nós estamos ao vivo com o programa Piracicaba agora. Abre para nós a tela aqui, a programação, início da programação, para você estar acompanhando também. Olha só que legal. No dia 5, pode voltar no começo para a gente mostrar, por gentileza? Então vamos lá, dia 2 então é no Horto Tupi, em destaque para você, né? Dia 3 também no Horto e dia 4 também no Horto, uma programação específica aí, trazendo as crianças com guias, né? Isso é muito importante. No dia 4, no Zoológico, nosso querido Zoológico, até esse ponto eu já conversei aqui com a equipe do Zoológico, né? Hoje o Zoológico é o lugar de cuidar desses animais, né, que nossa região acaba, infelizmente, sofrendo, né? Ou é atropelado, ou é capturado, ou está machucado. Então, o zoológico é um lugar de tratamento desses animais. É muito bom que as crianças, ao irem ao zoológico, elas tenham essa consciência. Isso é muito importante. Então, dia 4 vai acontecer no zoológico. Já no dia 5, tá aí, ó, a entidade Avistar, do qual a gente gosta muito, né? A gente já falou bastante do Avistar, que faz um projeto maravilhoso, necessário para a nossa cidade. Então lá vai ter todo um acontecimento muito especial, sensorial, né? Com a banda, né? A orquestra, jovens instrumentistas, que estará... E a banda da Guarda, nossa querida banda da Guarda Civil. É um evento chique. Né? Um evento chique. Né? Tipo Sala de São Paulo. É verdade, é verdade. Tem mais um cartaz? Coloca para nós, por gentileza. Tá aí, Marial. Dia 6, a gente tem lá no Horto de Tupi a Educatrilha, visita da Escola Municipal, dessa vez Bruna Ferreira da Silva. E no dia 7, para finalizar essa semana de extrema importância, né, para todo mundo, como o secretário ressaltou bem, meio ambiente é responsabilidade de todos, não tem uma pessoa que não seja responsável do meio ambiente, gente. Vai terminar lá no Horto de Tupi com o projeto Vem Pro Horto, o Horto é nosso. Muito bom, que muito bom. É isso, né? Secretário, uma semana aí com muitos eventos, né? Acho que isso é importantíssimo, Piracicaba merece, e nesse conceito da gente dar a consciência às pessoas, né? Porque, como a Maria falou, a questão do meio ambiente não é só da Secretaria, não é só do Estado, não é do Governo Federal somente, né? A gente viu essa semana a nossa ministra, né, do Meio Ambiente lá conversando, tentando explicar a importância do meio ambiente, infelizmente interrompida de uma maneira chula, vamos falar bem essa palavra, né? Porque ela tinha muito para falar, ela que tem todo um know-how, todo um conhecimento, mas começa a mudança por nós. Então, se a gente vê essa discussão sendo feita lá, a gente tem que ver isso no Estado e tem que ver isso em Piracicaba. Exatamente, sua secretaria está propondo isso, uma semana de dar a consciência. E olha, quando a gente fala que a responsabilidade é nossa, eu vou pedir para a gente coloca na tela para nós, por favor. Olha só, gente, é uma situação que aconteceu e o próprio morador faz essa reclamação. Secretário, dá uma olhadinha. Tem o áudio? Não, então, ó, tá vendo? Ó? Aí na rua Moacir Giocondo, a prefeitura já nos respondeu, já vai até o local retirar esse lixo, mas quando a gente fala da preservação e do meio ambiente, não é só o rio, não é somente as florestas, né? Mas é também onde você vive, a sua rua, a sua esquina. Isso não chega por acaso, né? Volta a imagem, não chega por acaso um colchão, né, secretário? Não. Alguém levou o colchão lá, né? É o lugar onde vive, né? E isso é uma coisa interessante, Neto, porque antes, num momento que eu não tinha tanta ocupação de áreas, a gente tinha muitos pântanos, que é o sumidouro.
A própria Rua do Sumidouro, lá em Pinheiros, é onde findava aquela região. Então, perfeito. quando você queria assumir com um objeto, sofá, alguma não servia coisa, mais, levava vai lá. para o sumidouro. E aquilo absorvia, tinha uma capacidade de suporte. Hoje eu já não tenho isso tanto, né? Agora, esse trabalho que vocês fazem é fundamental. Isso também é meio ambiente, isso é sustentabilidade, é ESG e tudo mais, né? Sim, trazer de uma forma muito clara que qual que é o resultado, né, Maria? Acho que isso é muito interessante. Então, vocês estão muito de parabéns aí por abrir esse espaço aí, né? Vai ser, acho que, uma semente que a gente está plantando e que vai ficar muito presente aí para as pessoas da cidade. Sim, com certeza. Secretário, quero agradecer a sua vinda. Estaremos aí divulgando, né, a programação também aqui, nas nossas redes sociais também. Se você quiser mais informações, tanto nas redes sociais do programa Piracicaba Agora, como também lá no site da Prefeitura, você procura no site da Prefeitura, você vai achar a programação ali à disposição também. Que a gente possa participar e, mais do que isso, que a gente possa reverberar. Você sabe que a Semutran esteve aqui numa campanha também com crianças, né? Tá. E o tenente da Polícia Militar falou: Neto, nós adultos, a gente vai esquecendo das regras, esquecendo da boa convivência. As crianças são os fiscais perfeitos. A criança, ela fala para o pai: coloca o cinto, pai, o senhor está sem cinto. E é isso, né? Quando a gente trabalha com as crianças e aí voltado para o meio ambiente, a gente está construindo fiscais, né? Que vão controlar e cuidar, né? E dar o exemplo, né? E dar o exemplo. Né? E, Neto, eu queria convidar você e a Maria também para visitar a gente lá na Prefeitura. É um prazer. No nono andar, vai ser uma honra receber. E, de novo, aí, em nome do Zanata, né? Que está muito também integrado e preocupado com as questões, agradecer a oportunidade do espaço. E ficamos à disposição. Muito obrigado. E parabéns pelo programa e parabéns pela cidade, que tem sido uma transformação na minha vida também. Já é Piracicabana, Acho que sim, quase já é. Já é Piracicabana. Se para olhar o rio, chega, já me vai sair antes de casa. Apaixonei pelo rio, né? Então, já é muito Piracicabana. bom, viu? Obrigado pelo espaço. Fiquem com Deus. Valeu, Viu? obrigado. Obrigado, Maria.